Fala, investidor milenar! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco como rebalancear sua carteira de uma forma rápida e bem prática. Eu me chamo Emerson, sou criador do canal Investidor Milenar e vamos junto! Antes de eu mostrar para você de como rebalancear sua carteira, eu preciso informar que este vídeo não é uma recomendação de investimento, ok? Aqui no canal nós já temos alguns vídeos que mostram de como você pode avaliar algumas ações, algumas dicas para fundos imobiliários, mas antes mesmo de você começar a montar a sua carteira, você precisa entender qual é o seu perfil de investidor. Aí você me pergunta assim: Mas Emerson, eu só quero ganhar dinheiro, eu não preciso fazer isso não. É só você falar o que eu devo comprar que eu vou lá e compro. Meu amigo, minha amiga, é aí que mora o problema. Este que é o BO. Quando você sai comprando os ativos porque alguém falou que é bom, mas você não entende qual que são os fundamentos deles, qual que é a dinâmica desse ativo, você vai fazer o quê? Você vai comprar na alta, na hora que todos estão falando desse ativo, e vai vender na baixa. E por que você vai vender? Porque você vai ver o seu patrimônio desvalorizando, e esse é um erro muito comum. Muitas pessoas cometem esse erro. Por isso que você precisa fazer a avaliação do perfil de investidor. Lá você vai descobrir mais ou menos como você deve investir, sem entrar em desespero. Esse teste ele vai te dizer se você tem um perfil conservador ou até mesmo arrojado. Pensa aqui comigo, você quer ganhar dinheiro, vai lá, compra as ações de determinada empresa, sei lá, R$1.000, com essa taxa Selic de juros custando 13,75, o que acontece? O pessoal acaba saindo das ações e pula para a renda fixa. Com isso as ações começam a desvalorizar, aí o desespero toma conta de você, você vai e vende lá na baixa, cada vez com um prejuízo, vamos supor, de 30%. Então, dos R$1.000 que você investir, você tem apenas 700. Quando você vai lá e faz um perfil de investidor e você é totalmente sincero com as respostas, você descobre que talvez não tenha estômago para ver o seu patrimônio desvalorizar sem ficar muito preocupado. Aí você prefere algo que é menos volátil e fica mesmo na renda fixa. A segunda atitude que você deve tomar é de estudar. Cara, isso é essencial. Estudar faz parte para tudo que você vai fazer nessa vida. Você precisa entender o que você está fazendo. Repito, aqui no canal nós temos alguns vídeos que podem te dar uma ajuda para isso. Considerando que você já sabe qual que é o seu perfil de investimento e que você estudou para entender os ativos que você deseja investir e vai montar a sua carteira com esses ativos escolhidos por você. Depois de todos os meses que você for investindo, você vai vendo a necessidade de balancear. Ou não, né? Depende. Mas por que você deve rebalancear? O que será que é esse rebalancear a sua carteira? Bom, vamos lá, vou te explicar. O rebalancear a carteira de investimentos é uma prática essencial para garantir que ela continue definida com os seus objetivos, que você deixou lá atrás, que você definiu lá atrás. E isso é para gerenciar os riscos associados aos diferentes tipos de ativos. Ao longo do tempo, as alocações dos ativos da carteira pode mudar devido ao desempenho de cada um desses seus investimentos, o que pode levar a um desequilíbrio na distribuição dos recursos. Um investimento de alto desempenho pode acabar dominando essa carteira. Vamos dar um exemplo aqui, você comprou uma ação lá por, sei lá, R$100 a ação, ela sobe, dispara para 150, enquanto outros investimentos podem ficar subrepresentados. Ao reequilibrar a carteira, o investidor pode ajustar essas alocações de ativos para manter a distribuição original da carteira. Isso ajuda a limitar o risco e proteger o seu investimento, garantindo que ele justifique com os objetivos de longo prazo do investidor. Além disso, o rebalanceamento pode ajudar a aproveitar as oportunidades que o mercado te oferece. Quando um ativo, por exemplo, ele tem um bom desempenho, e é possível vender parte dele para comprar outros ativos com baixo desempenho, mas que você sabe que está com desempenho baixo, porém não perdeu seus fundamentos e tem um poder gigantesco de valorização no futuro. Isso permite o investidor compre ativos a um preço baixo e aumente seu potencial de lucro, de valorização do seu patrimônio. Em resumo, rebalancear a carteira é importante porque ele ajuda a gerenciar o risco dos seus investimentos, manter o foco nos objetivos de longo prazo do investidor, enquanto você aproveita as oportunidades do mercado para maximizar o retorno dos seus investimentos. Agora nós vamos para a planilha para eu te mostrar mais ou menos como é que você vai fazer isso, ok? Bom, pessoal, vamos aqui para a planilha agora, né? Então essa aqui é a planilha para você fazer o balanceamento da sua carteira. Veja que aqui ele vai ter o valor total do seu patrimônio. Aqui ele vai ter o valor total do patrimônio mais o aporte que você vai fazer mensal. Nessa aqui que é o planejado, é o que você definiu para cada classe. Aqui eu coloquei 5 classes. Classe 1 coloquei renda fixa,
Classe 2 eu coloquei investimentos internacionais. Classe 3 eu coloquei ações. Classe 4 eu coloquei fundos imobiliários. E classe 5 eu coloquei criptomoedas, tá? Você define quais que vai ser essas classes para você, tá bom? Então aqui você vai definir a porcentagem de cada um. Aqui eu coloquei 30 para renda fixa, 10 para ações, 10 para investimentos internacionais, 10 para ações, desculpa, 20 para ações, defini 35% para fundos imobiliários e 5% para criptomoedas. Quando você faz essa definição, aí aqui embaixo você vai colocar os ativos da sua carteira. Então aqui eu coloquei Selic, CDB 1, 2, 3, né, depende da quantidade, e distribuí igualmente 25% para cada um. Aqui eu coloquei investimentos internacionais, coloquei ETF 1, 2, 3, REITs 1, 2, 3 e distribuí aqui 20, 15, 10, 15, 10 e 30, tá? É tudo hipotético. Lembrando que depois que você faz essa distribuição aqui, você vem aqui ver para ver se está batendo os 100%. O que esse 100% é? É 100% desses daqui, ó. Que nem diria a Dilma, são 100% desses 30% aqui. Após você conferir a porcentagem aqui embaixo, está todo mundo com 100%, então eu coloquei em ações aqui 30, é tudo hipotético, tá? 30, 22, 10, 30, 8, e aqui nos fundos imobiliários 17, 17, 16, 16, 17, 17, ele tem que completar 100% aqui embaixo, e a mesma coisa com as criptomoedas. Completou 100 aqui. Tranquilo? Aí tá, você tá aqui com a sua carteira, quando você vai avaliar ela, você vê que você tem um patrimônio de R$ 7.523 e vai fazer um aporte de 1.000, então você vai ter um patrimônio de 8.523. Quando você vê esse aporte de 8.523, o patrimônio, perdão, ele vai distribuir exatamente a porcentagem que você tem aqui e ele vai falar quanto que é o recomendado de acordo com o que você planejou. De acordo com o que você planejou. Então ele fala aqui, atual que eu tenho investido aqui são R$2.000. O recomendado seria que eu tivesse 2.556. Então eu preciso fazer um ajuste, ou seja, um aporte de 526. Como eu distribuí igualmente aqui 25% para cada um, eu deveria fazer um aporte 139,23 nesse Tesouro Selic, 139,23 com esse CDB e assim sucessivamente. Então eu vou fazer esse aporte aqui, aí ele vai dar uma equilibrada. Vamos supor que eu colocasse R$100 em cada um, vai para 600. Veja que ele diminuiu aqui, ele diminuiu o tamanho do ajuste que eu tenho que fazer. Então ele passa a falar para mim que agora eu tenho que investir menos, eu tenho que colocar R$ 69,23 aqui. Quando eu vou aqui para a classe 2 de ativos, que é investimentos internacionais, ele vai fazer a mesma coisa. Eu planejei, eu diversifiquei minha carteira em 10% investimentos internacionais, então atualmente eu tenho R$320, tudo hipotético, tá? Ele me recomenda, de acordo com a minha distribuição, eu ter R$ 892,30. Então eu tenho que fazer um ajuste, ou seja, eu tenho que fazer um aporte de 572. Aí eu vou lá e realizo o aporte aqui. Como eu usei 400 ali, vamos supor que eu uso mais 100 em cada um aqui. 400. Então vai 400. Então eu coloquei 400 aqui. Então ele vai fazer assim. Mais. Então ele vai para 150 aqui que eu vou colocar mais 100. 150 aqui que eu vou colocar mais 100. 170 aqui que eu vou colocar mais 100, deu 300. Mais 150 aqui que eu vou colocar mais 100, 400, 500, 600. Ou seja, acabou os R$1.000 que eu tinha para fazer de aporte. Então veja que agora ele está falando, ele deu uma rebalanceada, ele fala que ainda no ajuste total que eu tenho que fazer ainda na internacional é R$ 32,30. Porém, quando você pega aqui, ele fala que eu estou faltando aporte nesse daqui, de 135, porém nos outros eu estou sobrando o aporte, tá vendo? Nesses outros aqui, tá negativo aqui na frente. Então, teoricamente, eu teria que fazer um aporte nesses outros aqui para dar uma equilibrada, né? Ou eu deveria vender, tá bom?
dessa forma. E aqui sucessivamente, você vai ver os outros, vai ser a mesma coisa. Então aqui, ó, ele fala que eu tenho atualmente 1.437, o recomendado é 1.904, teria que fazer um ajuste de 467,60. Aí você vai entrar, eu tenho 200 aqui. Ele fala que o recomendado, de acordo com os critérios que eu defini, que eu tinha que ter 571 e assim eu vou fazendo ajuste, beleza? Esse é o rebalanceamento. Emerson, eu não tenho dinheiro para fazer o rebalanceamento igualmente. Ou você pode seguir seus aportes mensais, ou você pode ter outra estratégia, que é o quê? Vender o que valorizou, um pouco do que valorizou e aportar no que desvalorizou. Desde que a ação que desvalorizou não perca os seus fundamentos. Se essa ação que desvalorizou, ela não perdeu seus fundamentos, cara, ok. Você pode ir lá, vender uma que valorizou, que você vai estar ganhando dinheiro, aportou, sei lá, R$500, com a valorização ela subiu para 700, vendeu ali a posição para até que fique equilibrado. Vou dar um exemplo aqui, vamos pegar um aqui que está... Aqui, por exemplo, vamos supor que aqui eu tinha comprado, ela valorizou e foi para 116 a mais do que o valor que eu investi. Um exemplo aqui, eu posso vender a quantidade de 116 para equilibrar a carteira e investir, por exemplo, nesse 112 aqui, teoricamente que é o que falta para chegar nesse fundo aqui 6. É um exemplo, tá? Você vai estar com a sua carteira, recomendo que você utilize o Investidor 10 para fazer o controle dessa carteira, vou deixar o link também na descrição do vídeo. E assim sucessivamente você vai fazendo essa gestão e esse equilíbrio da sua carteira. Em todos eles, conforme você vai fazendo um aporte, ó, por exemplo, aqui em ações, ele fala que o recomendado, eu tenho 3.450, o recomendado é 3.333, isso dentro, ações não, perdão, fundo imobiliário. Dentro dos 35% que eu defini para fundo. Ele fala aqui que eu teria que, por exemplo, vender, um exemplo bobo. Mas aí você também pode fazer o ajuste. Não, Emerson, não quero mais 35%, eu acho que eu estou um pouquinho receoso com o mercado, eu vou apostar mais no fundo imobiliário e vou colocar 40% aqui. Só que daí você vê que aqui ó, ficou vermelhinho e foi para 105, então você tem que diminuir de algum lugar. Então, eu acho que ações lá aqui no Brasil está um pouco arriscado, vou diminuir para 15%. Veja que ele muda tudo, ó. Muda tudinho, que ele já faz o cálculo para você. Não, eu quero aportar, não, eu tô mais receoso, eu sou mais conservador, então eu quero aportar mais em renda fixa. Então você pode vir aqui, definir que o seu patrimônio em renda fixa vai ficar em 50%, veja que aqui está passando, daí você vai ter que tirar, aí você vem aqui, não, vou manter aqui em 5%, vou aqui para ações, vou deixar 10%, vou vir aqui para os fundos imobiliários, vou deixar, em vez de 40, vou deixar 30. Aí ele já fica certinho e ele já define novamente. Aí você pode vir aqui, ó, você vai ver que no fundos imobiliários você tem fundos imobiliários não, renda fixa você tem 2.400, ele pede para você colocar 4.750, 4.761,50 e assim sucessivamente, até você ter uma carteira bem equilibrada de acordo com os padrões que você determinou. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo e comente. Tchau!